Mercedes-Benz avançava pelas ruas de Paris, veloz, a caminho de um apartamento de luxo no centro. No seu interior estavam a princesa Diana e o seu namorado bilionário, Dodi Al-Fayed. Ocasionalmente, o flash de uma câmera fotográfica iluminava por um segundo o rosto tenso da princesa, que tentava se esquivar. O motorista da Mercedes, Henry Paul, pisou fundo no acelerador e o veículo arrancou, criando distância dos paparazzi que os perseguiam, pouco antes de desaparecer no interior do túnel às margens do rio Sena. E segundos depois, colidir violentamente contra um pilar. O caso de hoje começa, mas não termina na colisão que fatalmente tirou a vida da princesa Diana. A princesa não morreu no acidente, mas tudo o que aconteceu depois indica que ela não continuaria viva depois daquela noite. Havia 14 câmeras de segurança instaladas no túnel e em seus arredores na noite do acidente, em 31 de agosto de 1997. No entanto, as investigações oficiais concluíram que nenhuma dessas câmeras capturou imagens do momento exato da colisão. Durante o inquérito judicial francês, foi informado que as câmeras não estavam funcionando, ou estavam viradas para as paredes no momento do acidente, e só foram reposicionadas na manhã seguinte. Porém, um motorista recebeu uma multa por excesso de velocidade, após ser flagrado por uma câmera próxima 15 minutos antes do acidente. No mínimo, estranho. Como se isso não bastasse, um Fiat Uno branco foi visto colidindo com a Mercedes quando esta entrava no túnel. Posteriormente, foi encontrado tinta branca inexplicável nos destroços da Mercedes, e parte de um para-choque e uma lanterna traseira que não eram do veículo foram encontrados no local. O que tornou tudo ainda mais nebuloso foi que James Anderson, um fotógrafo francês que acompanhou a princesa Diana e Dodi durante todo o verão, era conhecido por possuir um Fiat Uno branco que foi vendido e repintado dias após o acidente. E adivinha, ele também era informante pago dos serviços de inteligência britânico e francês. Mas James insistiu que não estava em Paris na noite do acidente. 3 anos depois, seus restos mortais carbonizados foram encontrados em um carro trancado em uma área rural isolada no sul da França. As autoridades locais disseram que ele tinha feito aquilo com ele mesmo. Se isso pareceu estranho, o mesmo se pode dizer da decisão das autoridades parisienses de enviar os veículos verdes do departamento de limpeza ao túnel apenas 7 horas após o acidente. A eficiência com que pulverizaram toda a área com desinfetante eliminou para sempre todos os vestígios forenses restantes no local do acidente. Enquanto os corpos de Dodi Al-Fayed e do motorista Henry Paul aguardavam para serem levados ao necrotério à 00:40 daquele domingo, Diana ainda estava viva. 3 ambulâncias chegaram e constataram que ela tinha uma veia pulmonar rompida no peito e que havia sangue infiltrando-se em seus pulmões. Uma ambulância com 4 paramédicos, que nunca foi localizada pelas autoridades francesas, a colocou em uma maca dentro do veículo. A ambulância levou quase 1h30 para chegar ao hospital Pitié-Salpêtrière, que ficava nas proximidades. No caminho, passou por outros 2 hospitais que poderiam tê-la atendido. O veículo parou 2 vezes na beira da estrada, aparentemente para prestar atendimento de emergência a Diana devido à queda da pressão arterial. A segunda vez a apenas 300 metros do hospital. Quando ela chegou, já era tarde demais para salvá-la. Ela acabou morrendo devido a um ferimento que, embora grave, não era necessariamente fatal. Quando Ronald Reagan foi baleado, sua veia pulmonar se rompeu. Mas o rápido atendimento hospitalar permitiu que ele retornasse às suas funções presidenciais em 1 mês. O médico Frédéric Maillier foi a primeira pessoa a socorrer a princesa Diana. Ele estava voltando para casa de uma festa quando viu a Mercedes soltando fumaça e quase partida ao meio, dentro do túnel. Caminhei em direção aos destroços. Abri a porta e olhei para dentro, disse o médico. O que ele viu? 4 pessoas. 2 delas aparentemente mortas, sem reação, sem respirar, e as outras 2, do lado direito, estavam vivas, mas em estado grave. O passageiro da frente gritava. Podia esperar alguns minutos. E a passageira, a jovem, estava de joelhos no chão da Mercedes, com a cabeça baixa. Ela tinha dificuldade para respirar. Precisava de ajuda urgente.
O médico não reconheceu a princesa naquele momento. Ele correu até o seu carro para ligar para o serviço de emergência e pegar um ambu, que é um dispositivo de ventilação manual usado para fornecer oxigênio e ar aos pulmões de pacientes que não conseguem respirar por conta própria. Ela estava inconsciente, mas graças ao meu ambu, ela recuperou um pouco mais de energia, mas não conseguia dizer nada, contou o médico depois. Mais tarde, o médico descobriria a notícia juntamente com o resto do mundo, de que a mulher a quem ele prestou os primeiros socorros era a princesa Diana, e que ela havia falecido no hospital em Paris às 4 horas da manhã. Por ser cidadã britânica, nenhuma autópsia foi realizada em seu corpo na França. No entanto, seu corpo foi embalsamado da cintura para cima no hospital, apenas 7 horas após a sua morte, em um evento que nunca foi explicado satisfatoriamente pelas autoridades francesas. Independentemente do motivo para o embalsamento da princesa Diana, isso destruiu para sempre todas as evidências que poderiam ter revelado se ela estava grávida de um filho de Dodi. Embora Diana nunca tenha recuperado oficialmente a consciência após o acidente, Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi, afirmou que ela disse a uma enfermeira no hospital: "Gostaria que todos os meus pertences no apartamento de Dodi fossem entregues à minha irmã Sara e, por favor, diga a ela para cuidar dos meus filhos." No entanto, os investigadores analisaram as escalas de trabalho dos funcionários e a enfermeira nunca foi encontrada. Em 1995, 2 anos antes de sua morte, a princesa Diana teria escrito um bilhete no qual expressava o medo de que seu ex-marido, o príncipe Charles, estivesse planejando um acidente de carro para matá-la ou feri-la gravemente, a fim de deixar o caminho livre para ele se casar novamente. O bilhete foi entregue ao seu mordomo e confidente Paul Burrell, que o manteve em segredo por anos e o publicou em seu livro, A Royal Duty, um dever real, na tradução livre, em 2003, gerando grande controvérsia e atenção da mídia. Se o bilhete é verdadeiro ou não, o fato é que Charles se casou em abril de 2005 com Camila, o grande amor de sua vida. Ele não se casou antes, porque a rainha Elizabeth não permitiu. A rainha nunca gostou de Camila, e não a queria como madrasta de seus netos, os filhos da princesa Diana, William e Harry, enquanto eles ainda eram crianças e indefesos. Depois que eles cresceram, a rainha permitiu que o casamento acontecesse. Mas antes de Camila, quem Charles escolheu para ser sua esposa foi Diana, e isso mudaria para sempre a realeza britânica. O primeiro encontro entre eles aconteceu em novembro de 1977, no Althorp House, a mansão da família de Diana, na Inglaterra. Ela tinha 16 anos. Era uma adolescente tímida, apaixonada por dança. Charles tinha 29 anos, já era príncipe de Gales e frequentava a casa porque namorava Sarah Spencer, a irmã mais velha de Diana. Ou seja, no início, Charles estava interessado em outra Spencer. Pouco se sabe sobre esse namoro, mas Charles teria terminado o relacionamento depois que Sarah espalhou fofocas sobre eles para a mídia. Sobre o primeiro encontro, Diana recordou anos depois. "Eu era gordinha, cheia de espinhas, e ele estava vindo jantar." Charles, mais tarde, descreveu Diana como uma jovem divertida, cheia de vida e muito doce. Mesmo sem um momento romântico na época, Diana já admirava o príncipe desde pequena. Ela brincava dizendo a amigas que pretendia se casar com Charles um dia. Ele era o herdeiro do trono, uma figura encantadora aos olhos do público e aos dela. Para Charles, aquela garota tímida, mas ao mesmo tempo espontânea, se destacou naquele dia entre tantas mulheres aristocráticas que ele conhecia. 3 anos depois, eles se reencontraram em uma festa no campo. Diana, agora com 19 anos, estava mais confiante, mais madura, começando a chamar a atenção da mídia e da corte. Foi nesse segundo encontro que Charles realmente se interessou por ela, e o romance começou. Nesse mesmo período, a família real estava pressionando Charles a escolher uma esposa. Ele já tinha 31 anos e ainda não tinha se casado, uma preocupação enorme para quem deveria garantir a continuidade da monarquia. E havia requisitos rígidos para a futura princesa. Deveria ser alguém nobre, de família tradicional, jovem e virgem, sem relacionamentos anteriores polêmicos,
disposta a assumir os deveres reais. Diana se encaixava perfeitamente no molde. Ela foi convidada a passar o fim de semana em Balmoral, a residência da família real na Escócia, um teste informal para ver se ela se encaixava no estilo de vida real. Diana conquistou a rainha, o príncipe Philip e até os cachorros da família. A mídia começou a fotografá-la em todos os lugares e o público se apaixonou quase imediatamente. Diana tinha algo que a família real almejava: conexão genuína com o povo. E em fevereiro de 1981, Charles a pediu em casamento. Logo que ficou noiva do príncipe, Diana mergulhou em um mundo que não estava preparada para enfrentar. Um mundo frio, cheio de regras e de expectativas que a sufocavam. Ela só tinha 19 anos. Foi durante esse período que Diana teve que enfrentar outro problema: a bulimia. O transtorno começou depois de uma frase cruel dita por Charles, enquanto a tocava na cintura, de que ela estava cheinha. Esse comentário, associado ao estresse emocional e à insegurança, funcionou como um gatilho para o desenvolvimento do transtorno. A família real sabia que Diana estava doente, e desde muito cedo, mas para a monarquia, na época, transtornos emocionais eram vistos como fraqueza, algo embaraçoso ou um problema de comportamento, não de saúde. Por isso, o transtorno alimentar de Diana foi tratado como cena, exagero e instabilidade. Ela era tratada como alguém que precisava apenas se comportar e parar de criar problemas. Poucas semanas antes do casamento real, alguém do escritório de Charles contou a Diana que ele tinha mandado fazer uma pulseira para Camilla Parker Bowles. Ao ser confrontado, Charles confirmou que era um presente para Camilla, justificando que eram apenas amigos muito próximos. A equipe real tentou minimizar o acontecimento, tratando o assunto como irrelevante. Disseram que Diana estava sendo paranoica, e a pulseira foi discretamente entregue a Camilla. Charles e Camilla já haviam namorado e iniciado um caso, enquanto ela ainda era casada com seu primeiro marido. O relacionamento terminou antes do casamento dele com Diana, mas a amizade e algo mais persistiu. Foi esse algo mais que assombrou a vida de Diana durante seu casamento com Charles. No dia, ao caminhar pelo corredor central da Catedral de St. Paul, Diana encontrou Camilla entre os convidados. Ela usava um colar presenteado por Charles. Depois da cerimônia, assistida por 750 milhões de pessoas pela televisão, e após o beijo na sacada do Palácio de Buckingham, imagem que ainda hoje simboliza o grande conto de fadas moderno, Diana e Charles foram conduzidos para dentro, longe dos gritos eufóricos do público. O que aconteceu depois chocou a própria Diana. Enquanto ela acreditava que, enfim, teriam um instante íntimo, Charles desapareceu. Não houve jantar romântico. Não houve conversa de amantes. Ele seguiu para outros compromissos de acordo com o protocolo e deixou Diana sozinha na suíte. Diana contou que naquela noite sentiu a sensação mais amarga. Estávamos casados e ele não estava lá. Dentro do quarto enorme do palácio, ainda com o vestido de noiva recém-retirado, ela se viu, sozinha, sem orientação, sem carinho, sem o príncipe que deveria estar ao seu lado. O que o mundo imaginou como uma noite de amor foi, na verdade, uma noite de abandono emocional. Em depoimento, Diana contou: "Eu me lembro de comer sozinha no quarto. Tudo estava muito frio, e eu pensei, isso não deveria acontecer na noite do meu casamento." A refeição que ela fez sozinha acabou sendo uma das primeiras noites em que o transtorno alimentar se intensificou, um sinal do sofrimento que começaria a tomar espaço dentro dela. Em janeiro de 1982, quando estava grávida do príncipe William, Diana caiu de uma escadaria na propriedade real de Sandringham. Na época, ela e outras pessoas descreveram a queda como um acidente. Com o nascimento de William, tanto Charles quanto Diana ficaram encantados com a chegada do primeiro filho. Embora, posteriormente, Diana tenha sofrido de depressão pós-parto. Quando ficou grávida do príncipe Harry, Diana sabia que era um menino, mas não contou a Charles que esperava uma menina. Após o parto, ela sentiu a decepção dele. Mais tarde,
Ela disse que devido à reação dele, algo dentro dela se fechou, e depois disso, o casamento foi por água abaixo. Por volta de 1986, Charles retomou seu caso com Camilla. 3 anos depois, durante uma festa em casa, Diana encontrou Camilla e disse à mulher mais velha: "Obviamente estou atrapalhando, e isso deve ser um inferno para vocês dois, mas eu sei o que está acontecendo. Não me trate como uma idiota." Anos mais tarde, em uma entrevista ao programa Panorama da BBC, realizada sem o conhecimento da família real, Diana expôs publicamente o caso de seu marido com Camilla, dizendo: "Bem, éramos 3 neste casamento, então estava um pouco cheio. Nessa época, eles estavam separados, mas não divorciados. Em um pronunciamento na Câmara dos Comuns, foi dito que não haveria divórcio, e Diana ainda se tornaria rainha se Charles se tornasse rei. Mas a exposição pública das traições, de ambas as partes, foi demais para a rainha Elizabeth, que concordou que o casamento real deveria terminar. Chamando a união de uma tragédia nacional e pessoal, Charles escreveu a Diana pedindo o divórcio. Mesmo após o divórcio, Diana manteve o título de Princesa de Gales, por determinação da rainha Elizabeth, o que mais tarde impediu Camilla de usar o título, mesmo se casando com Charles, o príncipe de Gales. Camilla poderia usar o título por direito, mas preferiu não fazê-lo. Isso porque o título de Princesa de Gales havia ficado fortemente ligado a Diana, adorada pelo público, e usá-lo poderia gerar repercussão negativa para Camilla por causa de sua grande impopularidade. Mesmo se casando com o príncipe Charles, mesmo após a morte trágica da princesa Diana, Camilla jamais conseguiu suplantá-la. E Camilla jamais pôde dar um herdeiro a Charles, como Diana. A única coisa que ela conseguiu foi se tornar conhecida como a amante do príncipe. Ainda hoje, quase 30 anos após a sua morte, Diana é lembrada e adorada por milhões de pessoas ao redor do mundo. Seus filhos, que ela não pôde ver crescerem, se casaram e tiveram filhos, mantendo vivo o seu legado. Durante muito tempo, o príncipe Harry, com 12 anos na época, acreditou que a princesa Diana não tivesse morrido no acidente no túnel, e que tudo não passava de uma manobra para ela poder escapar da pressão da mídia e da realeza. Ele esperou ela voltar para resgatar ele e seu irmão William, mas isso nunca aconteceu, até ele compreender que ela nunca mais voltaria. Sua mãe havia partido para sempre. Diana, a eterna princesa de Gales, foi pioneira ao se aproximar fisicamente de pessoas vivendo com HIV em uma época de forte preconceito. Ela mostrou ao mundo que o contato físico não transmitia o vírus, um gesto que ajudou a mudar percepções públicas globalmente. Diana se tornou uma das vozes mais importantes na luta contra minas terrestres. Sua visita a Angola em 1997 chamou a atenção mundial para o problema e ajudou a impulsionar iniciativas e tratados internacionais para banimento de minas. Ela trabalhou para reduzir o estigma sobre pessoas com lepra, visitando pacientes em vários países e demonstrando que a doença não deveria levar ao isolamento social. Diana dedicou esforços à assistência a pessoas sem teto e jovens vulneráveis, apoiando casas de acolhimento e programas sociais que ofereciam suporte e oportunidades. Ela atuou como patrona de diversas instituições de saúde, incluindo organizações voltadas a doenças graves como o câncer. Sua presença dava visibilidade e sensibilização para causas médicas pouco comentadas. Como patrona ou presidente de mais de 100 instituições de caridade, Diana usou sua influência para ampliar campanhas e financiar projetos ao redor do mundo. Diana foi e sempre será a princesa do povo, porque seu reino vive no coração de todos nós.